Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer. Beleza, pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos começando mais uma edição do Tereré com Fé e hoje eu estou aqui com o meu convidado, o William Rodrigues. William, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aí para estar conosco em uma das nossas edições do Tereré com Fé. Eu que agradeço, Samuel, por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Maravilha. Pessoal, lembrando a vocês aí que o Tereré com Fé é um oferecimento da MK Store. A MK Store é uma loja de utilidades, de utensílios para a sua casa. Final de ano, Natal chegando aí, você que está procurando um presente para dar aí para alguém, corre na MK Store, chama eles no WhatsApp, que eles vão levar todo o material na sua casa, vão te atender muito bem. E eu tenho certeza que você vai virar cliente da MK Store. O telefone da MK Store vai estar no cantinho do nosso vídeo aqui. Você pode chamar eles no WhatsApp, você pode pedir o catálogo, enfim. Eles vão te atender muito bem. É garantido pelo Tereré com Fé. Beleza, pessoal? O William Rodrigues. Vamos começar cantando já, William, então? Amém. Maravilha. Vamos começar cantando. Fica à vontade, William. E já no início desse programa, eu quero dedicar toda a honra, toda a glória a Ele, ao nosso Papai querido, ao Cordeiro Santo, Jesus Cristo. Toda a dedicação de honra e glória somente a Ele nesse momento. E eu adoro Ele dizendo assim: ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal. Ele é invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Maravilha, pessoal. E esse foi o William Rodrigues. Muito bom, William. O louvor aí que a gente está acostumado a ouvir de uma... eu como músico, né? A gente está acostumado a ouvir de numa outra versão, tal, numa coisa mais simples. O William aí colocando todo o seu arranjo nesse hino bastante conhecido aí. Muito bom, parabéns. Amém. William, vamos começar aqui o nosso bate-papo, então. Eu já tenho algumas informações aqui sobre o William Rodrigues. E uma delas, William, é que você tem um curso de teologia, é isso mesmo, cara? Teólogo. Isso mesmo. Que maravilha, tem um curso de cara. teologia, né? Foi algo que veio
Na verdade, desde nascido eu tinha vontade de ser pastor, né, de fazer teologia, mas é algo que veio bem depois, assim, com muita insistência e relutância com o chamado, né? E aí depois de ter que aceitar realmente aquilo que Deus está chamando para fazer, é que eu decidi fazer teologia, né, e formar nessa área. Maravilha. O curso completo de teologia são o quê? 4 anos? São 4 anos. 4 anos. Isso. Lembra algumas das matérias aí que passaram pelo curso? Antropologia, hermenêutica, exegese, homilética, né? Enfim, hamartia, né, que é a doutrina do pecado, olha aí, do arrependimento, né? A doutrina do Espírito Santo, né? A doutrina de Deus, né? E outras, enfim, mais, né? E outras mais, é bastante matéria. Agora, William, você como teólogo formado, né? O que é que acrescenta na sua bagagem, assim, no seu ponto de vista? O que é que acrescenta na sua vida como cristão, como pessoa que exerce, né, o chamado da fé e outras coisas mais no reino de Deus? Olha, assim, sendo bem sincero, né, o curso de teologia me ajudou muito a entender muitas coisas. Falar que faz com que o meu chamado seja mais eficaz, talvez só ele não faria, né? Porque a eficácia do nosso chamado não está apenas no nosso conhecimento, ela está na obediência ao que o Espírito Santo está mandando a gente fazer, né? Então, assim, a título de conhecimento foi muito bom para mim, e serve muito para poder ensinar outras pessoas, enfim, e até a gente poder entender um pouco, né, do nosso contexto religioso em que a gente vive hoje, né? O contexto de igreja que a gente tem, mas assim, na vida diária para o cumprimento do chamado, às vezes o Espírito Santo ele é irracional, né? O Espírito Santo, quando ele dá uma direção para nós, muitas vezes foge da razão, daquilo que você tem como certo, como correto. Então, assim, eu sempre falo assim que nós não podemos ser engessados no nosso conhecimento, porque às vezes a direção do Espírito ela vai totalmente contrária. Imagina o Espírito Santo falar assim para você: você toca com a vara numa rocha e vai sair água. Então, assim, são coisas irracionais. As coisas de Deus, elas fogem da nossa razão e daquilo que a gente consegue compreender pela razão e até adquirir no estudo. Eu sempre falo assim, que uma coisa é a gente ter aquela palavra bem interpretada, né, de uma boa exegese feita nela, e a outra coisa é você conseguir discernir o que o Espírito diz para esse tempo, para esse momento, na tua vida, com aquela palavra. Bem bacana, William. Eu quis entrar um pouquinho nesse assunto porque é bastante interessante, né? Porque hoje em dia nós temos muitos teólogos, né, dentro da igreja, e muitas das vezes alguns que nem formação têm, né, mas se intitulam. E os que têm formação, né, por algumas situações aí, acabam que também um crescimento de seus próprios egos, né? Infelizmente. Eu vejo assim um problema muito, muito sério, que o conhecimento, né, e a Bíblia fala sobre isso, né, mas o conhecimento intelectual, esse conhecimento intelectual ele torna as pessoas mais inchadas, né? Então a pessoa que ela se pauta nesse conhecimento intelectual, ela se torna assim mais inchada porque ela conhece, o outro não conhece, né? Então é necessário nessa caminhada às vezes colocar de lado esse conhecimento intelectual para deixar o conhecimento do Espírito trazer à tona, e depois a gente traz só a comparação, ou só como se fosse um respaldo desse conhecimento intelectual. Ele tem que sair do intelecto e descer para o espírito do homem, porque senão o cara fica inchado, chato, né? Fica aquele teólogo chato, aquele cara inchado que sobe no púlpito para dar paulada nos outros. E tem muitos assim, infelizmente. Agora também, William, além do curso de teologia, você também estudou psicologia, né? Não chegou a terminar o curso. E na verdade a psicologia foi primeiro, porque assim, quando eu decidi pela psicologia, eu estava vivendo uma fase da minha vida assim, que eu estava apaixonado pela psicologia, e sou apaixonado pela psicologia até hoje, né? Não posso falar que eu não sou, eu gosto muito dessa área. Então, eu
optei pela psicologia. Porém, eu estava muito distante do meu chamado. Eu falo assim que tudo tem uma autorização de Deus, né? Deus autoriza ou permite que algumas coisas aconteçam para nos alinhar com o propósito. Tudo vai cooperar para o propósito. Porque se eu falo assim, que se eu tivesse terminado a psicologia na época, eu talvez não teria feito teologia. Se eu tivesse terminado psicologia, talvez eu não teria feito teologia. Talvez hoje eu não estaria vivenciando o meu chamado. Né? Poderia até ser um dos maiores psicólogos, que era o meu desejo. Quando eu fiz psicologia, eu falava assim, eu quero ser o maior, o melhor, né, psicólogo que existe. E, então, com várias situações aconteceram, e eu acredito assim, que tudo cooperou para o propósito de Deus, porque foi depois disso que Deus vem me chamar, né, de fato, assim... É claro que o chamado dele vem desde o ventre da minha mãe, é uma longa história, mas assim, ele vem me lembrar de que eu não era qualquer pessoa e de que eu tinha um chamado nele e que ele queria que eu vivesse aquilo. E então, naquele momento, eu olhei e interessante isso, porque eu estava dentro da igreja, Assembleia de Deus, Missões da Chácara dos Poderes nesse dia. E nesse dia foi algo assim muito forte de Deus, eu comecei a chorar. E Deus repetia para mim assim, você é pastor, derramaram um óleo na sua cabeça, você é pastor. Eu falei, mas Senhor, você é pastor. E então eu tive que decidir, né, naquele momento, mudar um pouco os focos dos meus planos, de planos que eu tinha, de projetos que eu tinha, né? Eu chamo isso de murchar o pneu, né? Você enche o pneu do carro, você calibra e fala, agora eu vou viajar, agora eu vou, gente, tá tudo preparado. Aí vem Deus assim, murcha os pneus do carro, os 4. Você não vai viajar, você vai ficar aqui porque tem algo ainda para fazer na sua vida. Entendo, maravilha, William. Estudou por 3 anos a psicologia? 3 anos. A psicologia é um curso de quanto tempo? É de 5 anos, né? Psicologia é de 5 anos, eu fui até o 3º ano. Estudou mais da metade do curso. Amo e pretendo terminar. Olha não aí. agora não, que agora o foco é outro, mas eu pretendo terminar. Olha aí que maravilha, William. Agora, William, falando sobre a música na sua vida, como que a música entrou, como é que o William, cantor e músico, começou a atuar? Então, essa é a história do ventre da mãe, né? Minha mãe, ela era música, né? Musicista da igreja. Minha mãe criou nós com escola de música, né? Então, eu nasci nesse berço. Mas, assim, quando minha mãe estava grávida, ela estava de 6 meses de mim. Ela conta essa história de que ela estava na igreja, no piano, tocando piano na igreja, e ela colocou a mão na barriga, né? E entregou esse neném que estava na barriga dela para Deus. E pediu que Deus capacitasse, desse a essa criança o dom da música, o dom da palavra. E ela fez a oração dela sincera a Deus ali, e ela fala que naquele momento eu mexi na barriga dela e ela entendeu como se fosse uma resposta, um sim de Deus. Ela já estava grávida? Ela estava grávida, de 6 meses. E aí, eu falo que minha luta começou a partir desse momento, né? Porque assim, quando o Satanás ele olha assim, ele fala assim, é ele? Então agora eu sei que é ele, então agora eu vou pegar, né? Porque a partir desse momento minha mãe começou a sofrer situações adversas da gravidez dela, de aborto espontâneo. Então parecia que ela ia perder o neném. Então foi uma fase dos 6 meses de gravidez até o 8º mês de muita injeção antiabortiva minha mãe tomando para não perder o neném. Né? E quando ela completou 8 meses de gravidez, eu vinha nascer numa gravidez de alto risco, onde quase não dava para salvar ou um ou o outro, e pela graça de Deus salvou os 2, mas eu nasci com um problema sério no coração, fiquei entubado, fiquei na incubadora. O médico deu até 8 anos de idade de vida para mim, por causa da falha, do problema que tinha no meu coração. Olha aí. E aí, por esse motivo de eu ter esse problema do coração, o médico falou assim, ele não vai viver, no máximo até 8 anos, então ele não pode correr, ele não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque o coraçãozinho dele é fraco. Então minha mãe criou eu nessa fase de infância muito guardadinho, e ela esqueceu dessa oração que ela fez. E quando eu tinha 6 anos de idade, minha mãe tinha escola de música, ela tinha alguns pianos em casa e alguns alunos estavam tocando, e eu lembro sempre de uma aluna que estava tocando um hino do inário, da harpa. Ela tocava, e ela não conseguia acertar.
E aí, na minha cabecinha, com 6 anos de idade, eu pensava assim, eu sei tocar isso aí. E minha mãe nunca tinha ensinado nada para mim de música. E a aluna da minha mãe saiu, foi embora, minha mãe estava atendendo outros alunos, eu fui lá e sentei no piano com as 2 mãozinhas e toquei o hino. Minha mãe gritou de lá do fundo, falou assim, Elinha, agora você acertou, agora você tocou certo. E era você. E aí minha mãe foi lá ver, quando minha mãe chegou lá, ela chorou, porque ela lembrou daquilo que ela tinha pedido para Deus. E era eu, juntei minhas 2 mãozinhas e toquei piano. Então eu toco piano desde os 6 anos de idade, sem nunca ter estudado piano. Piano, teclado, né? Meu instrumento preferido é tocar piano. Eu amo tocar piano, né? E com 8 anos eu quis fazer violão. Violão foi o único instrumento que eu estudei. Foi o único instrumento que eu estudei de música foi violão. O resto eu não estudei nada. E porque minha mãe pagava aula de violão para o meu irmão. E eu olhava meu irmão e eu queria tocar violão. Minha mãe falava assim, não, mas você já toca teclado, seu irmão vai tocar violão, aí a sua irmã toca não sei o que, nós vamos formar uma bandinha. E eu comecei a insistir com a minha mãe, falei, não, mas eu quero. E aí até que ela decidiu deixar que eu fizesse aula de violão. Aí com 8 anos eu comecei a estudar violão, tocar violão. Aí, olha que bacana, aí não parou mais. Não parou mais. Que maravilha, hein, William? Agora você toca o violão, toca o teclado, toca contrabaixo também, quais os instrumentos? Eu falo assim que os outros instrumentos eu dou uma disfarçada, né? Aí tem gente que fala assim, essa disfarçada sua aí, né? Porque assim, eu toco contrabaixo, toco violão, teclado, né? Guitarra, eu não falo que eu sou guitarrista de jeito nenhum, porque eu não sou um bom solista, né? Para pegar uma guitarra e fazer um solo de guitarra. Porque o violão que eu estudei bastante violão clássico. Então é diferente, né? Então eu tenho dificuldade de trabalhar com a palheta, mas eu brinco, dou uma disfarçada na guitarra, né? Instrumento de sopro, flauta doce, gaita. Olha aí, coisa boa, hein, William? Agora, William, você tem muitas composições, né? Músicas suas que você mesmo compôs, tanto como arranjo, como letra também. Ao todo hoje são quantas? Nossa, ao todo hoje são mais ou menos 150 músicas. Olha aí, 150 músicas. Eu componho músicas. desde os meus 9 anos de idade, né? Tem muitas músicas minhas que eu não lembro mais, que eu não lembro. Às vezes eu lembro mais ou menos a melodia, eu não lembro a letra, e tem música que eu lembro a letra e não lembro como é que era a melodia. E tem músicas que as pessoas lembram, porque eu cantei muito naquela região, ou naquela época, ou ensinei para a igreja, ou ensinei para alguém. Pessoas lembram e eu não lembro. Tem vezes que eu ligo para amigos, falo assim, olha, você lembra daquela música, amiga? Lembro sim. Aí pega e me manda para mim como é que era a minha própria música que eu fiz. Não documentou, não fez nenhum registro delas? Não. Teve um momento da minha vida que nós tínhamos um ministério de louvor lá em Dourados, né? O Ministério de Louvor Arte Som, foi um pessoal que caminhou comigo muito tempo, amo de paixão, né? Cantaram minhas músicas, gravaram minhas músicas, né? Caminhamos junto como família, né? E cantando nas igrejas, ministrando louvor. E nessa época que foi para a gravação do CD, eu quis registrar todas as músicas. Mas a gente leigo, né? Eu acabei tomando, na verdade, foi um peão, porque eu fiz isso online, né? De uma forma online, confiando, né? Achando que a empresa era uma empresa séria, e na verdade paguei, mandei as partituras da música, mandei as músicas, tudo para essa empresa. A empresa nem eu sei o que acontece, não existe. Não existe o registro também. Não existe também, eu acredito que não existe registro, não existe nada que... Né? Foi só o dinheiro para lá e as músicas e... Nossa, cara. Mas enfim, das músicas minhas, uma música só eu sei que ela foi registrada. Só uma. Você lembra qual é? É Estenda a Tua Mão. Estenda a Tua Mão. Estenda a Tua Mão. Faz um pedacinho para nós, hein? Estenda a Tua Mão para levar Jesus aos corações. Essa é a composição sua. Essa música eu sonhei com ela. Olha eu aí. Sonhei, aí quando eu acordei,
eu comecei a escrever. E aí eu criei um projeto lá em Dourados, na época, por causa desse sonho e por causa dessa música, o projeto Estenda a Tua Mão, que era um projeto que a gente arrecadava alimentos, né, e fazia um evento no Teatro Municipal, e depois escolhiam ou uma entidade carente, né, ou uma comunidade carente, ou uma instituição social para a gente poder distribuir depois esses alimentos. Olha aí. Aí é algo que aconteceu durante vários anos em Dourados. Eu acho que foi mais de 10 anos consecutivos o Estenda a Tua Mão funcionando, o pessoal tocando o projeto lá todo ano. Você é original de Dourados? Sou de Dourados. Nasceu em Dourados. Veio para Campo Grande com qual idade? Olha, eu tenho para morar em Campo Grande eu vim em 2010. Eu tenho um histórico de vinda para Campo Grande desde os meus 15, 14 anos, eu tenho um histórico de vinda para passar um tempo aqui para internação. Né? Então, assim, meu histórico de vinda para Campo Grande sempre foi para tratamento, desde os meus 14, 15 anos de idade. Mas quando eu vim mesmo para ficar foi em 2010. Em 2010 eu vim para cá para ficar. Agora, quando você fala sobre o tratamento, internação, você teve problemas com narcóticos também, né? Foi uma fase ruim da sua vida. Conta para nós um pouco desse período turbulento e nebuloso da sua vida. Então, esse período é o período que é a assombração da minha vida, vamos dizer assim, né? Mas também é o que nos impulsiona, né? Eu acredito assim que aquilo que nos fere, não onde a gente é mais ferido, é onde a gente é usado para curar. Então, assim, foi o que impulsionou tudo. Foi o que mais me feriu, foi o que mais me machucou, foi o que mais me prejudicou, mas foi isso que me impulsionou, ou que me lançou para o meu propósito de vida. Então, assim, as drogas têm uma relação comigo desde os meus 11 anos de idade. Né? Então, assim, eu tinha 11 aninhos quando eu decidi, com todo o meu coração, com toda a força da minha vida, a usar drogas e ser tudo aquilo que o mundo ou o crime eu poderia oferecer para mim. Com 11 anos? Com 11 anos de idade. Uma criança com medo, fugindo de uma dor, de um conflito, e pensava em encontrar solução nas drogas. Na época, eu como criança, né? Criança não tinha não tinha discernimento de vida ainda, né? Não tinha. Eu tive uma infância um pouco complicada. E como eu falei, né? Desde a época que minha mãe orou, Satanás ele vem com as suas investidas. Então, dos meus 8 anos aos meus 11 anos de idade, que foi quando eu comecei a usar drogas, eu sofri muito abuso sexual. Certo, né? De um homem bem mais velho que eu, e que não só me abusava, mas também me fazia de prostituta para todos os meninos do bairro, né, se satisfazerem. Então, assim, era uma situação muito triste, uma situação muito dolorida. E isso me fazia entrar em conflito. Eu, com 8 anos, eu saí de casa pela primeira vez, fugi de casa. Sua mãe sabia dessa situação? Minha mãe ficou sabendo faz 2, 3 anos atrás, 4 anos. Meus pais ficaram sabendo faz 4 anos, 2, 3 anos. Eu não tinha capacidade nem habilidade emocional para poder encarar isso agora na fase adulta e poder comunicar isso aos meus pais. Porque os meus pais passou a vida inteira se sentindo culpados, por serem péssimos pais, porque não entenderam por que o filho estava usando drogas, sendo que eles são cristãos, nasceu no berço cristão, família toda cristã, e o filho nessa situação. Então, assim, e quando eu saí de casa pela primeira vez com 8 anos de idade, eu saí porque eu não aguentava mais os abusos, meu pai me achou. Ele me achou numa fazenda. Eu saí andando pela uma estrada e fui pedir pouso numa fazenda, e meu pai me achou. E ele perguntou para mim naquela noite por que eu fugi de casa, por que eu abandonei o lar. E eu não tive coragem de falar, né? Peguei e falei, porque eu te odeio. Então, assim, ficou uma coisa guardada até uns 3 anos atrás, nessa relação minha com meus pais, por não ter conseguido falar a verdade. E, na verdade, quando criança, podia ser que naquele momento mesmo tinha um ódio, tinha uma mágoa, porque quem era para me proteger não estava me protegendo.
Entendo. Nossa, muito complexo, William. Vamos para a próxima música? Vamos. Essa canção é composição sua também, né? Qual o tema dela? Essa música, ela chama O Choro Pode Durar uma Noite, mas a alegria vem pela manhã. É uma música que surgiu há uns 5 anos atrás e ela foi muito importante naquele momento, por meu entendimento, né? Para entender que tudo na vida passa. O frio passa, o calor passa. Então, há momentos bons passam e momentos ruins também passam, né? E que nós precisamos estar preparados para a próxima estação, né? E ela diz assim: não existe noite nesta vida que dure para sempre, pois logo vem o amanhecer. Não existe frio nessa vida que dure eternamente, pois o verão logo vem pra aquecer. Quem plantou chorando vai colher sorrindo. Não importa a dor que possa estar sentindo, Jesus com o seu sangue nos comprou, e eu confio nas promessas do Senhor. O choro pode durar uma noite, mas eu creio na promessa que a alegria virá pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas eu creio na promessa que a alegria virá pela manhã. Pela manhã. Não existe noite nesta vida que dura para sempre, pois logo vem o amanhecer. Não existe frio nessa vida que dure eternamente, pois o verão logo vem pra aquecer. Quem plantou chorando vai colher sorrindo. E não importa a dor que possa estar sentindo, Jesus com o seu sangue nos comprou, e eu confio nas promessas do Senhor. E digo pra você assim, que o choro pode durar uma noite, mas eu creio na promessa que a alegria virá pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas eu creio na promessa que a alegria virá pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas eu creio na promessa que a alegria virá pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas eu creio na promessa que a alegria virá pela manhã. Maravilha, pessoal. E esse foi o William Rodrigues. Muito bom, William. Certamente vai acrescentar muito ao Tereré com Fé e suas canções. Maravilha. Fico muito feliz aí por estar conosco. Agora, William, voltando a falar sobre o episódio nebuloso da sua vida, né, que foram as drogas, enfim. Como é que você enfrenta isso tudo, William, hoje do ponto de vista psicológico, né? Porque hoje você tem
o intelecto, tem estudo, tem o conhecimento da psicologia até certo ponto, e tem também o conhecimento da teologia, né? Como é que você concilia tudo isso hoje? Porque a gente imagina que quanto mais a gente estuda, mais a gente está na igreja, mais a gente faz as coisas para Deus, mais a gente está forte, né? Como é que você vê toda essa situação? Olha, eu vou usar um termo bíblico para depois explicar um termo psicológico, tá? A Bíblia fala assim em João, que aquilo que é carne, e aquilo que é espírito, é espírito. E isso significa que nós somos seres carnais e também somos seres espirituais, porque temos um espírito onde habita o Espírito de Deus. Uhum. Por que eu estou falando isso, Samuel? Porque assim, às vezes tem pessoas que acham que, não, é porque você creu em Jesus, você... Não existe mais a parte carnal do homem, a parte física do homem, a parte que compõe a carnalidade do homem, que é o corpo, o organismo, a parte física do ser humano, biológica do ser humano. Então, assim, diante de um ponto de vista biológico, a dependência química é uma doença que não tem cura. Ela não tem cura. Então, todo dependente químico vai ter que estar eternamente em vigilância para o resto da vida. Não há descanso. Não há assim, falar assim, não, agora eu estou tranquilo. Não. A admissão da nossa fraqueza, da nossa inabilidade, ela tem que ser constante, né, na vida. E isso Paulo vai confirmar para nós em Romanos 7:14, né, que aquilo que eu quero eu não faço, aquilo que eu não quero isso faço, que a minha carne é vendida como escrava, né, ao pecado. Então, assim, tanto dentro de um ponto de vista psicológico, quanto dentro de um ponto de vista teológico, né, uma coisa é certa: precisamos admitir que não somos capazes de lidar com isso sozinho, né? Que nós precisamos de ajuda, né? E que não é porque eu aceitei Jesus, porque eu fui batizado, que isso agora deixou de existir na minha vida. Isso não deixa de existir na minha vida. O meu cérebro tem registros que só vão ser substituídos no céu. Só quando Jesus voltar que os registros do meu cérebro de gosto, registro de cheiro, registro de sensação de prazer, os registros na minha memória, a não ser que eu tenha uma doença degenerativa no cérebro, eles existem e fazem parte da minha vida isso. Então, a minha luta, ela é diária. Eu passei por vários métodos de tratamento. E de todos os métodos de tratamento, eu aproveito algo, né? Eu não digo, e eu tenho certeza que qualquer profissional da área de dependência química também vai concordar com isso, que exista um único método eficaz. Na verdade, nenhum método é 100% eficaz. Nenhum. Nem comunidade terapêutica, nem república terapêutica, nem CAPS-AD. Todos os métodos, eles têm a sua eficiência. Eles são eficientes a uma porcentagem de pessoas. Então, a comunidade terapêutica ela vai ser eficiente a uma porcentagem pequena de pessoas, assim como outros métodos vão ser eficientes a uma porcentagem de pessoas. Tem pessoas que não se adaptam num método, vai para outro método e assim por diante. Agora, uma coisa é certa, assim, que eu defendo, aí é uma defesa minha, que independente de qual método que a pessoa vá ficar limpa, que ela vá se recuperar, né? Dentro da igreja ou na comunidade terapêutica cristã, ou comunidade terapêutica 12 Passos, ou qualquer outro método que ela vá, um primeiro momento da vida dela, ela vai precisar estancar. Ou seja, o que seja isso? Porque quando a pessoa está no uso contínuo, é como se fosse uma artéria esvaindo sangue. É como se fosse um corte e uma artéria esvaindo sangue sem cessar. E é uma comparação bacana, né? De se fazer até pela gravidade do problema, né? Exatamente. Continua. Então, assim, esse sangue que está esvaindo, essa vida que está esvaindo a vida do dependente químico, da mãe, do filho, de todo mundo que está envolvido, dos amigos próximos, tá indo embora. Entendo. Então, independente de qual método ele vai ficar limpo, num primeiro momento é preciso um estancamento. E aí é onde eu defendo, num primeiro momento, retira o cara e interna o cara. Não sei se ele vai ficar o tratamento inteiro, não sei. Mas estanca.
até para você poder enxergar onde está o machucado, quais são as feridas, e a gente decidindo melhor, até a própria pessoa conseguir decidir melhor o que fazer. Precisa de um estancamento, precisa de um parar, de um basta. E muitas vezes esse basta sem internação é muito difícil. Tem pessoas que conseguem? Tem pessoas que conseguem, mas ele vai precisar se retirar para alguma coisa, se retirar para algum lugar. Se não for numa comunidade terapêutica, não achar que ele vai precisar estancar isso e buscar a ajuda necessária para o resto da vida. É uma luta constante. Como é que você se encontra hoje do ponto de vista psicológico lidando com essa dependência, coisa que eu acredito que seja do passado? Como é que você lida hoje do ponto de vista psicológico assim? Sim, do ponto de vista psicológico, eu vejo que a cada dia, eu descubro em mim uma área a ser curada. No meu emocional, no meu psicológico. E conforme as curas vão sendo efetuadas no meu emocional, eu vou tendo mais habilidade para lidar com a vida e não recorrer ao uso de droga como fuga dos problemas, fuga das situações, né? Então, assim, a estabilidade emocional, ela é de extrema importância, porque chega um momento na vida do dependente químico que a droga, ela serve como um suporte, ela vem como um suporte emocional. Então, às vezes, uma ferida do dependente químico que é ativada, às vezes, numa fala, numa conversa, num desprezo, num término de namoro, num término de relacionamento, ele não saber lidar com a situação, por não saber lidar com a situação, o desequilíbrio emocional leva ele a todo o seu organismo. E é interessante, porque para as pessoas que não têm problema, elas não conseguem entender isso que eu estou falando. Porque, assim, é algo que a pessoa não consegue. O organismo dela parece que vai em busca disso. E todo esse processo fica incontrolável se a pessoa não consegue se enxergar nesse ponto. Porque a hora que chega o momento que o organismo foi em busca de organização, de se organizar, né, naquele comportamento antigo, quando ele sai daquela, né, a hora que ele se movimenta, porque enquanto ainda está só aquela tristezinha na mente, ainda está lá no intelecto, não desceu para todo o organismo, você ainda consegue mais ou menos lidar. Mas a hora que desce para o seu organismo, a hora que o seu organismo fez o movimento, e isso tudo foi um aprendizado, assim, é um aprendizado diário na minha vida, porque assim, eu tive que aprender a me olhar, aprender a me mapear, me entender, olhar para mim e falar, olha, o que está acontecendo? Esses dias eu até fiz uma comparação, falei o seguinte: quando você come uma comida estragada, você tem duas opções. A comida está estragada, a melhor coisa a fazer é enfiar o dedo na garganta e jogar para fora. Certo. Melhor coisa, você joga para fora, enfia o dedo na garganta e vomita. Por quê? Porque se você deixar, ela vai prejudicar seu organismo, e aí você vai ter uma baita de uma diarreia, e aí vai sair fazendo cagada para todo lado. Entendeu? Desculpa o termo, mas é bem isso. Essa é bem a realidade, né? E eu descobri isso, olhando para mim, que eu tinha muita dificuldade, até uns tempos atrás, de colocar para fora aquilo que me machuca. Às vezes uma palavra que alguém falou, às vezes alguma coisa que alguém fez para mim, aí eu guardava para mim e ficava lá remoendo. Achei que estava resolvido, mas não estava. Acho que vai descer. É melhor pegar e soltar para fora, falar assim, chega aí, cara, eu preciso falar para você, você vai ficar bravo comigo? Se você vai ficar bravo comigo, eu não sei, mas eu vou soltar para fora, porque isso aqui não pode me matar. Entendo. O que seria, então, um tipo de gatilho? Gatilhos. Uma coisa bastante interessante, William, que eu já conversei com pessoas que não tem problema atualmente, um bom tempo, né? Aliás, nunca tiveram. Já conversei com pessoas que nunca tiveram problema com a dependência, né? Vamos usar a palavra mais correta, mas que já experimentaram, certo? Já experimentaram, mas nesse experimentar não tiveram nenhuma sensação do qual quem é leigo nunca usou, nunca fez uso disso, imagina, né? Agora, o que é que você acha que caracteriza essa sensação de satisfação no usuário? Porque
A gente entende que devido a algumas situações emocionais ou talvez psicológicas ajuda, né? Ajuda a pessoa a entrar nesse mundo, mas como é que você vê essas pessoas que não têm esse apreço pela coisa ou até mesmo, né, a facilidade de pender para esses lados? Acontece o seguinte, ó, a dependência química, ela é uma doença e que ela é ativada na vida do ser humano com 3 fatores. São 3 fatores que ativam essa doença. E um dos fatores é o fator social, né? O fator social, ele vai influenciar, vai ter uma influência. O outro fator é o poder viciante da droga. Cada droga tem o seu poder viciante. E o terceiro fator é a predisposição genética para isso. Então, tem pessoas que elas usam droga, experimentaram droga, são usuários, foram usuários esporádicos. Existem tipos de usuários esporádicos, usuários abusivos, aqueles que abusaram da droga, e existe o dependente. O dependente, ele com certeza tinha uma predisposição genética a se tornar dependente. Por que muitas vezes as pessoas falam assim, cara, eu não entendo esse cara, por que ele fica assim? Eu usei e no outro dia eu já não quis mais, e parei, e larguei. Cara, ele não tinha predisposição genética, ele nunca foi um dependente químico, ele foi um usuário esporádico, foi um usuário recreativo, usava de final de semana com os amigos, ou usou um certo período de tempo no momento que estava triste, que largou da mulher, coisa assim parecida, mas não tinha predisposição genética. Se a pessoa tem predisposição genética, basta algumas usadas e a vida dele já era. Né? Ele se torna dependente. Então, assim, o fator social vai influenciar muito, né? Vai influenciar muito o ambiente que ela vive, as coisas que aconteceram na vida dela, para levar ela a usar, né? Porque o que é diferente de uma pessoa para outra. Tem pessoas que começam a usar por curiosidade, porque os amigos usam. Outra pessoa que tinha uma baixa autoestima e via naqueles amigos alguma coisa. Então, assim, cada um vai ter um fator social que o impulsionou para experimentar pela primeira vez. Aí ele usou a droga, aí tem o poder viciante da droga. Por exemplo, a maconha, ela não tem o poder viciante, o mesmo poder viciante que tem a cocaína. Então, o poder viciante da maconha é 10 vezes menor que a da cocaína, né? E o da heroína é infinitamente superior ao da cocaína. Então, e se a pessoa tem predisposição, eu tinha um companheiro de uso que quando chegava 11 horas da noite, ele falava assim, ele podia ter quanto droga que fosse, ele falava assim, gente, estou indo embora, tá? Amanhã eu tenho que trabalhar. Amanhã tem que trabalhar, muito obrigado, tchau, deixava a droga dele e ia trabalhar. Mas quem é dependente químico não consegue. Quem é dependente químico não consegue sair daquela situação ali sozinho, de jeito nenhum. E que perca o trabalho, que o trabalho fique para lá, que perca tudo. A droga acaba sendo o principal. Ele vive para usar e usa para viver. Não tem meio termo. Ele vai viver. A situação do dependente químico é viver para usar droga e usar para poder viver. Olha, é complicado, né, William? De fato, eu concordo que seja uma doença, né? E muitas das vezes uma doença incurável, infelizmente, né? Exatamente. Olha, eu particularmente defendo isso, que só Deus pode dar jeito nisso. E isso é comprovado, isso que eu estou falando, em todos os segmentos, em todos os métodos. Em alguns métodos, eles não vão chamar Deus de Deus, vão chamar de Deus de uma força superior. Mas você precisa de acreditar em alguém maior que você, em alguém que tem a capacidade de te ajudar, que é maior do que você. As pessoas que conseguem ter um sucesso maior na recuperação são pessoas que associado ao seu tratamento, elas colocam Deus, a fé em Deus, né? E de 2016 para cá, eu comecei a questionar muito Deus a respeito da dependência química, porque eu já tinha feito cursos a respeito de dependência química, trabalhei em comunidade terapêutica durante um tempo, né? Busquei todo tipo de especialização em coordenação de comunidade terapêutica, né? Na época que existia, busquei todo tipo de estudo nessa área, em me formar nessa área, me capacitei nessa área, né, de coordenador de comunidade terapêutica, em conselheiro em dependência química. E então eu comecei a perguntar para o dono da máquina em 2016, porque a minha vida não conseguia ficar em pé.
Então eu comecei a perguntar para o dono da máquina, aquele que fez a máquina, para ele poder trazer a revelação das coisas. E eu creio mesmo, que o Espírito Santo de Deus tem trazido muito entendimento para mim. E desde 2016 eu estava no SOS, lá é uma clínica do Mevan, lá em Santa Catarina. Eu estava em Itajaí quando eu comecei a questionar Deus a respeito disso. E a partir dali, eu creio que Deus tem me dado um entendimento dentro da área espiritual para lidar com o dependente químico. Porque, infelizmente, a igreja, do modo geral, tá? Eu não estou falando assim, não estou generalizando, mas estou dizendo a igreja no modo geral, né? Não generalizando que seja todas as igrejas, mas a igreja em si, ela não tem habilidade para lidar com a dependência química. O dependente químico dentro da igreja. Não tem. Os pastores não têm entendimento para lidar com o dependente químico dentro da igreja. Né? Então são poucas as igrejas. É claro que tem se despontado mais, né? E tem vários pastores aí que estão com seus cânceres de recuperação, e graças a Deus por isso, mas a maioria das igrejas não. A maioria das igrejas nem quer mexer com esse tipo de gente, nem quer mexer com esse tipo de público. Então eu comecei a questionar Deus nesse sentido, de entender melhor a parte espiritual da doença. O que acaba sendo um pouco bizarro, né? Porque na igreja, nós como cristãos, crentes em Deus, né? Acho que principalmente os pastores aí deveriam crer na cura dessas pessoas em primeiro ponto e trabalhar elas, né? Porque os pastores que acabam se isentando desse trabalho, de pegar, de cuidar, de zelar, de conversar, de tratar, de idens formas, ele acaba um pouco invalidando sua fé, né? É bem isso. E aí tem esses que acham que é problema demais mexer com dependente químico, e realmente é, né? E se você não tem entendimento para trabalhar com isso, pior ainda. E tem aqueles outros pastores, aquelas outras pessoas que pensam que tudo é poder de uma oração. Tudo resolve com uma oração, né? É o Tabajara, né? Orou, pronto, nunca mais vai usar droga, minha filha. Aí culpa o dependente químico, fala assim, é porque você não teve fé. Eu orei, né? Mas você não teve fé, por isso que você não foi liberto. E não consegue entender que, na verdade, há muitos processos aí que precisa ser olhado para o dependente químico. E esse dependente químico dentro da igreja precisa ser, assim como todos os membros. Eu não falo só do dependente químico, não. Eu falo assim, vou falar de todos os membros, porque assim, tá difícil o pastor que quer cuidar da ovelha mesmo. Tá difícil, porque vai falar assim, eu vou cuidar da ovelha, acompanhar de perto, entender o seu problema, ouvir você, saber de você, como é que você está. Isso é trabalhoso para o pastor. O pastor, é melhor para o pastor se fechar no quarto em casa para preparar o sermão de domingo. E aí eu vou ficar com meus livros, com a minha Bíblia durante a semana, preparando um belo sermão para o dia de domingo. Do que, na verdade, ter que me desdobrar para atender o outro que usa droga, a outra que tem problema com prostituição, o outro que tem problema com isso, com aquilo outro. Aí o que eu falo? Vai lá para a igreja domingo, irmão. Vai lá, vai na igreja, irmão. Não falta no culto, que aí Deus vai operar um milagre na tua vida. Cara, não é assim. Chama, vamos conversar, ver o que está acontecendo, sabe? Então, assim, falta essa empatia. Essa empatia mesmo, individual, de se colocar no lugar do outro, assim, e falar assim, não, cara, vamos caminhar junto. E o dependente químico precisa, cara. Precisa. Maravilha, William. E lamentável também, né? Do ponto de vista social também, né, William? A pessoa acaba se afundando aí, né? Deixando todas as outras coisas para trás. Renuncia à própria família, né? Cara, o cara quando tá no poder da dependência, né? E aí eu vou falar como psicólogo e como pastor, vamos dizer assim, como formando a psicólogo e como pastor, porque eu não creio hoje que seja só um problema físico. Eu creio realmente numa força espiritual demoníaca agindo, né, num poder muito forte de possessão mesmo. A pessoa vira um zumbi. Ela não come, ela não toma banho, ela fica com medo de tudo. Então eu não atribuo somente ao efeito que a droga produz no cérebro da pessoa. Pode
ter pessoas que possam discordar, enfim, mas eu realmente creio que existe um poder sobrenatural que se aproveita da situação física para manter a pessoa escrava. E assim, e os estudos que eu tenho feito a respeito disso, dentro da palavra de Deus, dentro desse entendimento espiritual, me leva a crer muito nisso, até mesmo em consagração das substâncias, em rituais ocultistas. Olha aí. Por exemplo, as plantas, as drogas, elas são usadas nos rituais ocultistas, né, e de diversas formas, para aquele trabalho ser feito. Eu sei que eu vou ouvir um monte de coisa aqui falando isso aí, mas enfim, há um trabalho que é feito, há uma entrega a espíritos, né? A espíritos, há uma consagração feita lá dentro de uma aldeia, lá dentro de um lugar lá longe, lá na Colômbia. Tem gente, tem um povo, uma cultura venerando um espírito com aquela planta, com o uso daquela planta. Isso não é uma coisa tão oculta assim. Eu particularmente já vi documentários na própria televisão falando desse assunto, né? Eles não interam muito o assunto ali do pessoal que produz, tal, vende e tal, mas eles falam, não vou me lembrar agora o nome do Deus lá, que não vou me lembrar agora, mas tem lá um ser que eles veneram, né? E que é digamos assim, o Deus guardador daquela substância. Exatamente. E é interessante que, assim, até na nossa cultura, na cultura africana, na nossa cultura aqui, nós vimos uma consagração numa certa cultura a um Deus, a um espírito responsável pela bebida, por exemplo, né? A bebida, o álcool. Então, assim, existem trabalhos feitos, a consagração vai chamar aquele espírito, né, para que aquele espírito venha possuir o cavalo lá, então é usado o álcool, é usado a pinga, por quê? Porque existe. Então, assim, no mundo espiritual, há uma força espiritual que trabalha há muito tempo para propagar a escravidão através do vício de diversas substâncias. O bacana, então, e nosso objetivo aqui é professar Jesus, é propagar Jesus, e eu acho que é o caminho, se não o melhor, o único, né? Eu tenho crido nisso. Eu tenho crido e tenho dito isso, que libertação permanente, ela é fruto daquilo que Cristo fez na cruz por nós. Nós temos uma libertação aparente, e eu não tenho vergonha e nem medo de falar que eu vivi e tenho aprendido ainda a encontrar o verdadeiro sentido da cruz para uma libertação permanente, porque a Bíblia fala assim, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então existe uma palavra verdadeiramente, de uma libertação que acontece só pelo Filho. Existem outras formas de ser livre, mas é uma libertação aparente e que pode ter tempo de duração, mas a permanente, ela é feita pelo Filho e pelo projeto do Calvário. E faz poucos meses que Deus, o Espírito Santo, tem me revelado segredos do Calvário que eu passei a vida inteira sem ter entendido, e que mesmo estudando, mesmo fazendo teologia, eu não entendia o Calvário, eu não entendia o que foi que Jesus fez por mim na cruz. O que Ele fez por mim na cruz? O que é essa morte de Jesus? Porque até então, o que a igreja tinha contado para mim, o que a teologia falou para mim, é que Jesus morreu por mim. E que agora eu tinha que me virar. Eu tinha que honrar esse compromisso. Que Ele morreu por mim, Ele me livrou de uma condenação. Mas ultimamente eu tenho visto através da palavra de Deus, através de Romanos 6, de que não simplesmente Jesus morreu por mim, mas Ele me levou para a cruz junto com Ele.
E que essa história que às vezes assim, agora você tem que crucificar a sua carne, não é bem assim. Na verdade, a minha carne já foi crucificada com ele na cruz, porque ele morreu a minha morte. Então muda o foco da fé. Eu não creio que Jesus morreu por mim e agora eu tenho que crucificar minha carne. Eu creio que ele morreu a minha morte e minha carne foi crucificada. Quando Paulo fala em Romanos 6, crucificado eu fui, ele não está falando de algo a conquistar, ele está falando de algo que Jesus conquistou. E a partir desse entendimento, Deus começou a me trazer clareza da minha verdadeira condição de morto. E que às vezes eu achava que eu ainda estou vivo. E que meu corpo quer fazer eu acreditar que eu estou vivo. E que eu preciso considerar-me morto. Né? De acordo com Romanos 6, eu preciso me considerar morto. Eu morri naquele dia. Naquele dia que Jesus estava pregando, as mãos dele, era a minha mão que ele estava levando, eram os meus pés que ele estava levando, era a minha mente que estava sendo cravada com espinhos, a alma que estava se angustiando até a morte, que dizia, Deus meu, por que me desamparaste? Era a minha alma. Então Jesus estava levando-me naquela cruz, eu estava morrendo com ele ali, e entender isso hoje, tem feito muita diferença na minha vida, porque eu começo a entender que o Calvário realmente é suficiente. Porque quando você coloca um peso em você, e diz assim, olha, Jesus morreu por você, agora você tem que crucificar sua carne, cara, você pega a sua mão, aí você vai lá e prega ela. Aí para você pregar essa outra aqui, você vai ter que despregar essa aqui, cara. Você desprega essa aqui, você vai ter que pregar essa aqui. E aí você vai entendendo muitas coisas, que o maior problema não são os resultados da carne ou as obras da carne, mas o maior problema é a carne. O problema não é a mentira, a lascívia, a prostituição, não é o vício, o problema não é nada disso, cara. O problema é a carne, porque se a carne morrer, se a árvore morrer, ela não produz fruto mais. Se eu ficar lutando com a lascívia, depois eu vou ter que lutar com a prostituição. Se eu lutar com a prostituição, depois eu vou ter que lutar com a lascívia e ela vai voltar de novo a prostituição e o vício vai voltar e a mentira. Cara, eu vou viver numa eterna luta até eu entender. Ciclo constante de erros. Um ciclo constante até eu entender que a minha carne é que não presta para nada. E quando eu falo a minha carne é que não presta, eu preciso acreditar que ela não presta e preciso estar disposto a renunciar a ela. É a minha carne com tudo que ela é, com as coisas ruins e com as coisas boas, porque é fácil eu aceitar que minha carne não presta quando ela mente, quando ela rouba, quando ela faz um monte de coisa errada, e quando ela ora, e quando ela jejua, e quando ela estuda a Bíblia, faz um curso de teologia e fica garbosa, né? Cara, é minha carne, é o meu ego, o ego reside na carne, o ego reside na alma, a razão, ela é da alma, a razão ela é da carne. A razão e a emoção é da carne. Se eu agir pela emoção, eu estou na carne. Se eu agir pela razão, também estou na carne. Eu preciso aprender a agir pelo Espírito, andar pelo Espírito, renunciar à minha carne com tudo que ela é, de bom e de ruim, porque até minha justiça para Deus é como um trapo de imundícia, ele vai dizer. E quando eu decido renunciar as coisas boas e as coisas ruins, ou seja, eu renuncio à minha carne, eu renuncio todo dia eu acordo, Senhor, aplica o que o Senhor já fez em mim. Espírito Santo, aplica o que o Senhor já fez em mim. Eu renuncio à minha carne, o meu eu, as minhas vontades boas, o permitido. Eu renuncio isso, eu renuncio o meu ego, renuncio tudo, porque se eu dou um pouquinho de comidinha para essa carne, uma hora ou outra ela vai voltar a produzir aqueles velhos frutos. Olha aí, muito profundo, William, gostei demais do seu raciocínio aí. E é uma verdade, né? Muitas das vezes a gente só quer renunciar àquilo que é ruim, né? Mas enquanto que nós precisamos renunciar até as coisas boas que influenciam a nossa carne. Bacana, aprendi essa daí. Vamos para mais uma música então, William? Essa é uma composição sua também. Essa é uma composição minha, é a minha caçula. Olha aí. Ela é minha caçulinha. Foi a última música que Deus me deu, faz alguns meses, uns 2 meses no máximo, que Deus me deu essa canção. E ela parte do entendimento de que Jesus é suficiente. E quando a gente entende isso, a gente começa a experimentar isso. Porque é pela fé você acreditar que Jesus é suficiente. Porque é difícil eu falar assim, Jesus é suficiente, mas eu corri atrás de um monte de coisa. Mas quando eu realmente entendo que Ele é suficiente e que as coisas vão ser acrescentadas,
Jesus, nome sobre todo nome. O nome dele está acima de tudo. Jesus, o nome dele está acima. Nome sobre todo nome. Sabe quem é Jesus? Rocha eterna, o único fundamento, a pedra principal que aniquila todo o mal. Rocha eterna, o único fundamento, a pedra principal que aniquila todo o mal. Jesus, nome sobre todo nome. Oh, Jesus, nome sobre todo nome. Rocha eterna, o único fundamento, a pedra principal que aniquila todo o mal. Ele é a rocha eterna, o único fundamento. Ele é a pedra principal que aniquila todo o mal. Se esvaziou, se humilhou, obedeceu, se entregou, morreu na cruz, ressuscitou. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Se esvaziou, se humilhou, obedeceu, se entregou, morreu na cruz, ressuscitou. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, oh, oh, oh. Nome sobre todo nome. Maravilha, pessoal. E esse foi o William Rodrigues. William, eu quero lamentavelmente ter que terminar essa edição. Nós estamos partindo para o final aí. Teríamos muito assunto ainda pela frente, mas o tempo aí acho que já deu o suficiente aí para o nosso canal. Quero te agradecer demais pela contribuição aí ao Tereré com Fé, porque eu tenho certeza que agregou muito. William, quero te perguntar uma coisa aqui para nós terminarmos. Quais os projetos para o futuro, suas ambições? Sim, eu tenho procurado assim ouvir bastante o Espírito Santo, né? Tenho aprendido isso há pouco tempo. E dentro daquilo que o Espírito Santo tem intuído dentro do meu espírito, eu tenho um projeto com grupos familiares. Hoje eu estou aqui ali na igreja Jesus é o Pão da Vida, junto com o pastor Marcelo. E eu tenho um projeto forte assim com grupos familiares, né? Bem parecido com as células, com os pequenos grupos, né? A gente procura viver, a gente chama de grupo familiar porque a gente procura viver princípios de uma família saudável.
5 princípios de uma família saudável: o amor, comunhão, a confiança, o cuidado e a unidade. São 5 princípios que nós perseguimos nos grupos familiares e vivenciamos isso e procuramos estimular isso. Então, fora esse projeto, né, para a igreja, e não só para a igreja onde eu estou congregando, tenho procurado auxiliar outros pastores, outras pessoas, para estar implantando esse projeto dentro da igreja. Eu tenho o projeto nas redes sociais, né? Assim, porque esse ano de 2020 foi um ano que Deus soprou meu nome nas redes sociais de uma maneira muito forte, assim, que chegava assim por dia de 300, 400 pedidos de amizade no Facebook. Eu não entendi o que era, né? Então, assim, eu tenho um trabalho que agora, nesse momento, parece estar bem devagarzinho, mas que para daqui a 6 meses eu pretendo assim estar com ele bem fortificado nas redes sociais, né? Com o Instagram, a página do Facebook e com uma plataforma de ensino, de capacitação ministerial, de estudo bíblico, conferências, workshop, tudo mais assim. Muito bacana, William. Aproveita também para deixar os seus contatos aí nas redes sociais para te achar atualmente, né? Lembrando a vocês, pessoal, que também o contato pessoal de WhatsApp do William, se ele assim permitir, vai estar lá na descrição do nosso vídeo. Você que gostou mais, que gostou das músicas dele, quer conhecer mais sobre os projetos que ele tem, o contato do William vai estar na descrição do nosso vídeo lá. Você pode chamar ele, que ele vai te atender pessoalmente lá. Nas redes sociais, como é que te encontra? No Instagram, PR Will Rodrigues, WILL Rodrigues. No Facebook, segue lá, curte lá a página Portal de Destino, que é a página do nosso ministério. Maravilha. Portal de ou do? Portal de Destino. De Destino. Portal de Destino. Só tem a minha página com esse nome lá. Maravilha. Então vai ser fácil de encontrar. William, mais uma vez eu quero te agradecer imensamente aqui. Peço a Deus que te abençoe, continue te usando, continue aumentando a cada dia o seu talento e te segure cada dia mais nas mãos dele. Amém. Eu sou eternamente grato. Sou grato a você, sua família, né? Em especial, né? Então, assim, estar aqui no Tereré com Fé não é para mim algo simplesmente de estar no Tereré. Eu estou na casa do Samuel, estou junto com o Samuel, né? Assim, porque eu sou grato à tua vida, Samuel. Sou grato à tua vida, à tua família, pelas formas que sempre vocês me trataram em momentos de muita dificuldade que eu vivi. Momentos de estar lá na rua, mendigando, né? E o mesmo carinho, o mesmo amor eu sempre tive, sem nenhum preconceito, né? E isso, poxa vida, não tem preço, né? São poucas pessoas que eu posso falar assim, cara, eu conto com essa pessoa. Esses dias teve alguém que falou para mim: olha, uma pessoa que disse que te conhece, falou tão mal de você. Eu falei assim: não me conhece. Quem que era? Não, porque se não for o Samuel, tem que ser pessoa que caminhou comigo, que me conhece de verdade. Então é isso aí. Verdade, maravilha, William. Fico muito feliz aí pelo seu reconhecimento também. Eu quero terminar o Tereré com Fé desta edição com o William cantando. Tem mais uma no gatilho aí? Então vamos terminar o Tereré com Fé desta edição com o William cantando. Pessoal, quero agradecer vocês que estão sempre curtindo os nossos vídeos. Lembrando a vocês aí também, o Tereré com Fé está no Facebook, é só digitar lá Tereré com Fé. O Tereré com Fé também está no Instagram, é só digitar lá Tereré com Fé sem os acentos. E nós estamos também no YouTube, digita lá no campo de busca Tereré com Fé. Nós temos muitos vídeos bacanas, bastante conteúdo lá. Aproveita para se inscrever, ative o sininho de notificação para que você possa receber os nossos conteúdos em primeira mão. Pessoal, quero agradecer demais aí você que sempre está assistindo o nosso vídeo. Quero pedir para vocês também curtam, deixa o seu joinha lá quando você assistir o vídeo. Isso ajuda demais a impulsionar o canal. E também compartilhe uma história bacana como a do William aqui nesta edição. Beleza, pessoal? Agradeço a vocês. Peço a Deus que o Senhor venha adentrar o lar, a casa de vocês aí nesta edição e que Jesus possa alcançá-los. Muito obrigado. Fiquem com o Will Rodrigues. Oh, leva-me em tua presença, para que eu possa diminuir
Eu não quero ser dominado por minhas paixões, pelos meus prazeres. Quero tua vontade em mim, Senhor. Quero me mover, existir, respirar somente em ti. Nada posso fazer sem ti, Senhor. Quero mergulhar, quero me esconder em tua presença. Quero tua vontade em mim, Senhor. Quero me mover, existir, respirar somente em ti. Nada posso fazer sem ti, Senhor. Quero mergulhar, quero me esconder. Quero mergulhar, quero me esconder em tua presença.